Bom dia, Ana. A gente é do curso de Design Digital do segundo período e a gente gostaria de saber algumas informações sobre você, sobre sua carreira profissional. Bem, em 1998 você optou fazer jornalismo na Universidade de Tuiuti, né? E por que jornalismo e não um curso voltado mais para a área audiovisual? Então, é porque assim, até então eu me interessava muito por escrever, eu sempre gostei de escrever. E eu escolhi jornalismo por ser o curso mais diferente que eu encontrei naquela época. Mas não sabia assim bem ao certo o que era fazer jornalismo e tal. Até hoje eu não sei por que eu escolhi, assim. Mas isso eu tenho certeza que tem relação com o texto. Mas depois eu fui vendo que não era bem o texto que eu gostava de escrever, né? E chegou um momento que tinha muitos cursos de extensão e no meu currículo tinha curso de extensão de cinema. E eu olhei para aquilo e falei, não, tem alguma coisa errada. Então, foi esses motivos que te levaram a virar diretora de cinema, né? E aí, na verdade, assim, eu sempre me interessei por cinema. Na época não tinha a faculdade de cinema aqui em Curitiba. Gostaria de ter feito o curso de cinema, mas não fiz, né? Mas o que me levou ao cinema foi a escrita. E você abriu sua própria produtora, a Capicua Filmes. Você sentiu alguma dificuldade com isso? E como tudo funcionou no mercado nacional? Então, é porque eu ganhei uma bolsa de estudos em 2005 para estudar documentário em Barcelona. E aí eu voltei com uma ideia de montar uma produtora que só fizesse documentário, que fosse especialista em documentário, mas documentários que tivessem a ver com cinema, né? Não jornalismo. E aí eu abri a produtora. As dificuldades são sempre parecidas, assim, daqui ou de qualquer lugar, né? Que é inicialmente você fazer bons trabalhos, você colocar em editais e você conseguir recursos para fazer o filme. As dificuldades são parecidas. E quais são as principais diferenças entre se estudar aqui e fora dessa área? Olha, na verdade até eu sou procurada por vários estudantes que querem fazer esse mesmo curso, né? E eu digo que em relação à qualidade de ensino entre aqui e Barcelona, eu não noto muita diferença, não. Com diferença que às vezes você pode ter um professor ou outro melhor, né? Mas o que na verdade te dá um pouco assim de um carimbo, de um status, é que você fez na Universidade de Barcelona e não numa universidade X aqui, mas o conhecimento é o mesmo. E você se sente influenciada por algum movimento cinematográfico? Por exemplo, novela vague, neorrealismo italiano, expressionismo alemão, cinema novo brasileiro ou Dogma 95? Não, eu não me sinto influenciada assim, por nenhum movimento específico, mas eu me sinto instigada pelo cinema europeu. Eu gosto muito do cinema europeu e eu tenho alguns diretores que eu gosto muito e sempre tento olhar para eles, né, o que eles fazem, como que eles fazem. Por exemplo, eu admiro muito o Wim Wenders, os filmes mais antigos dele, eu sou apaixonada pelo Paris, Texas. Eu gosto muito do Lars von Trier e do Gus Van Sant, assim, que são três diretores que me movem muito e me desafiam a fazer melhor o que eu faço. E entre os gêneros do audiovisual, pode-se dizer que o seu preferido seja o documentário? Não. Não? Na verdade, assim, eu acho que são períodos, foi um momento, assim. Até então eu tinha feito uma produtora só para trabalhar com documentário e meus 3 primeiros filmes são documentários, o último já é um híbrido, um pouco de ficção. Mas eu sempre gostei de trabalhar o documentário como cinema, como linguagem, como experiência. E de um tempo pra cá, assim, eu já estou escrevendo um longa-metragem de ficção e eu não pretendo ficar só no documentário, porque eu acho que o documentário ele é interessante, mas ele tem umas limitações, que às vezes com o personagem ele quer aparecer o seu lado mais bonito, né? E a dramaturgia não, a dramaturgia ela é mais livre, né? Eu posso fazer o que eu quiser com os personagens. Você também trabalha como dramaturga, isso influencia nos seus projetos audiovisuais? Olha, foi uma experiência, eu fiz 2 anos, fiz parte do núcleo de
dramaturgia do SESC Paraná, até tem 2 peças minhas agora que vão estrear, mas até então eu nunca tinha escrito para o teatro. Mas foi uma experiência bem revigorante, porque você aprende outras coisas, você não pode se fixar só no que você faz, né? Porque eu acho que isso também é limitante. Então é interessante beber de outras fontes, e para mim foi importante porque o texto de teatro ele é totalmente diferente, os espaços, o tempo no teatro é outro. Então eu tive que até aprender, porque no cinema às vezes o tempo é um corte, né? E o teatro ele lida muito com a palavra, o cinema com a imagem, mas eu estou muito interessada também nesse diálogo entre os dois, como fez o Lars von Trier no Dogville. Então eu acho que essa experiência é rica. Legal. Qual é que você acha assim, que é mais limitado, a TV ou o cinema? Porque o teatro é uma coisa mais solta, assim, né? Apesar de que não tem aquela coisa de voltar, né? Que nem o cinema que fica pausando, né? Eu acho que a TV é mais, eu não sei se eu posso dizer que é mais limitada, mas se a gente usar essa palavra, é a TV, porque a TV segue um monte de regras, né? Quando você trabalha com a TV, você trabalha com blocos, né? Com intervalos, que são ditados pelos intervalos comerciais. Então ela é mais limitada porque ela está cheia de regras para você escrever, para você fazer. E o cinema, para quem gosta de fazer arte, ele é mais livre nesse processo autoral, né? E o teatro também, de qualquer forma. Bem, com a Capicua Filmes, você roteirizou e dirigiu 3 documentários, né? Curta-metragem Em Tempos em Tempos, média-metragem Embaixo do Céu e longa-metragem Filme Preto e Gelo. Quais foram as experiências vividas durante a produção desses projetos e qual foi a aceitação do mercado, do público nacional e internacional? Então, acho que cada projeto é único, assim, você está sempre numa busca e num aprendizado. De Tempos em Tempos foi meu primeiro filme, né? Foi aquela questão, meu primeiro filme, a primeira vez que eu vou dirigir, né? Você fica um pouco tensa de como lidar com esse ambiente, com a própria equipe. Em documentário é complicado porque você tem que dirigir pessoas reais, né? Pessoas, são personagens reais. Porque eu costumo dizer, você faz a pesquisa e você visita a pessoa e naquele dia ela está tomando chimarrão, está comendo alguma coisa, mas no dia que você voltar lá, ela não vai estar fazendo isso. E daí, você deixa livre para ver se acontece alguma coisa ou você dirige, né? Então, no Tempos em Tempos, eu dirigi mesmo as cenas, foi uma experiência bem interessante. Meu primeiro filme é um curta, ele foi para festivais bem importantes, como é Toda Verdade, mas internacionalmente ele foi para um festival só da Espanha. Já Abaixo do Céu é uma média-metragem que eu produzi no Asilo São Vicente e eu fiz um experimental de 52 minutos, que foi um erro, assim, hoje olhando para trás foi um erro, porque o 52 minutos ele não é bem aceito nem em festivais, ele é mais um formato para TV, e aí experimental dentro da TV não cabe muito. Então é um projeto que eu gosto muito, mas ele acabou ficando por ele ter um formato errado, né? E Um Filme para Dirceu já é um longa-metragem, é o meu primeiro longa-metragem, ele está indo super bem, né? A gente já foi para o Festival de Brasília, ganhou um candango, um prêmio especial do júri, agora está passando pela Mostra Internacional de Cinema, passou pelo Festival de Recife. Vamos agora para um Festival Internacional de Documentário do México. Então ele já está com uma carreira bem interessante e a gente vai fazer até um projeto para ir para os cinemas mesmo. Mas cada projeto é único, assim. Agora eu estou no quarto, que também é um documentário, eu estou na pré-produção. E aí essa descoberta, né, de como gravar, como fazer. Mas eu estou interessada cada vez mais na ficção, e aí eu tento também trazer isso, eu não me contento em simplesmente observar o personagem e filmá-lo como é a vida dele. Assim. Eu sempre estou preocupada na questão estética, na linguagem, como que eu falo sobre esse assunto. Eu vou falar,
Ah, e o que desses 3 projetos que você fez, o que tem em comum que junta entre eles, assim? Deixa eu pensar. Na verdade, esses dias eu estava olhando, estava pensando um pouco nisso. Eu acho que assim, você sempre tem um estilo, né? Que você tenta, às vezes, nem todo projeto você consegue manter, porque tem projeto que não pode, ele tem um jeito para ser, né? Por exemplo, esse terceiro, o filme Para Dirceu, que é sobre um personagem que sonha em viver da música, ele é gaiteiro, então eu acompanho a trajetória dele durante 3 anos. Eu tenho uma tendência a fazer mais filmes reflexivos, poéticos e tal, mas não cabia para esse filme ser um filme poético sobre um gaiteiro, né? Ele tinha uma maneira de se fazer. E aí, olhando para o meu primeiro filme, para o segundo, que eu tenho mais um diálogo com o experimental, com o poético, e agora no quarto eu retomo também. Então você está sempre caminhando, né? É um caminho de erros e acertos, você não sabe se aquilo que você está fazendo vai funcionar, mas o meu interesse é esse, é pela linguagem e pela poesia. Então isso foi o que incentivou você a começar a fazer tudo isso? Que nem a primeira produção, que é De Tempos em Tempos. Como que foi a ideia inicial, assim, para você começar a sua projeto? O De Tempos em Tempos eu gravei no meu povoado, que eu nasci no povoado, que se chama Cruz Machado, e tem uma imigração polonesa lá. Eu sou descendente de alemães, mas moram muitos poloneses lá. E eu já tinha um projeto mesmo antes de eu ir para Barcelona, só que eu não consegui realizá-lo. Aí eu fui para Barcelona, voltei e fiz. E aí foi bem interessante porque ele é autobiográfico, assim, e aí eu amadureci o projeto lá. Eu como descendente de alemães, eu me via nas mulheres nas ruas de Barcelona, eu olhava para elas e eu me via realmente, assim. Eu tinha alguns costumes que nunca ninguém tinha me ensinado. Parece que aquilo tinha passado, assim, pelo DNA, assim, pelo gene. Então foi bem interessante voltar e realizar. Eu acho que isso também, tem projetos que levam anos, mas porque às vezes você não há para fazer naquele momento. Você tem que amadurecer, você tem que olhar para aquilo de uma outra forma. Por exemplo, eu tenho uma ideia de um longa-metragem desde 2004. E nesses anos todos, agora que eu estou escrevendo o roteiro, nossa, o roteiro se transformou muito. E se eu olho para trás, se eu tivesse escrevido e feito em 2004, não seria o filme que ele vai ser, nem um pouco. Porque eu acho que tem relação com você amadurecer naquilo que você faz no teu trabalho e amadurecer mesmo você como pessoa, né? Então você juntando essas duas coisas, você vai transformando os teus projetos. E em relação a essa coisa de amadurecimento mesmo que você disse, né, essa coisa emocional, psicológica, pessoal, como que foi produzir um documentário em um ambiente tão difícil e pesado como um asilo, que foi no caso do média-metragem que você tinha comentado, que foi Abaixo do Céu, no Asilo São Vicente? Ele foi um projeto realmente muito difícil de se fazer. Eu fiquei uns 2 anos lá dentro, 1 ano fazendo pesquisa, e a minha equipe, assim, chegou um momento, a gente ficou 5 dias lá, chegou no 3º dia e entrou em crise, assim, quase não conseguia mais entrar no asilo, porque para eles era um choque, assim, como que as mulheres vivem, porque é um asilo até, digamos, bom, as mulheres são bem tratadas, mas não deixa de ser um asilo, né? Você está num lugar fechado, a gente saía de lá e a gente ia para casa. Elas não saem mais de lá e você sabe qual é o fim, né? E é engraçado até que geralmente eu tenho um relacionamento com todos os meus personagens, assim, desde o primeiro filme, eu volto visitar, eu fico amiga e tal, e nesse do Abaixo do Céu eu terminei o filme. Eu só voltei lá para deixar o filme, que é o que eu sempre faço, e não voltei mais. Gostaria, assim, mas não sei. Foi difícil a experiência, assim. E também é aquela questão, às vezes, né, que perguntam, mas o que você queria dizer com tal coisa, qual que é o teu tema? O que eu queria dizer está no filme. Então, também eu acho que, diante disso, eu acho que eu fiz o meu papel, assim.
que eu queria falar sobre o Brasil está no filme, né? Está para ser visto. E qual que é o seu favorito dos três, assim, que mais te cativou, que deu mais vontade de fazer e terminar, assim, ter uma edição para ver como que estava ficando? É difícil falar assim, porque eles são diferentes, assim, o De Tempo e Tempos ele é especial porque é o primeiro, tem a ver com aonde eu nasci, mas ao mesmo tempo eu olho para ele, foi o projeto mais difícil, porque foi o primeiro, né, dirigir as cenas e tal. O segundo, eu sou apaixonada por ele porque sim, foi o projeto que eu quis fazer. Ele é experimental, eu gosto muito, assim, é uma pena que ele tenha ficado, assim, por aí, perdido, né, nesse formato e tal, né. E o filme do Dirceu, ele foi muito gostoso de fazer, na medida, assim, o filme do Asilo foi difícil, o filme do Dirceu, ele foi, assim, era sempre uma festa, porque a gente ia para bailes, acompanhava o personagem, não era difícil, assim. E também foi uma experiência, assim. Só que eu gosto mais do filme que eu consiga ter mais controle, que eu roteirize mais, que eu dirija mais. E no filme do Dirceu, no caso, eu tenho uma premissa do tempo, porque eu acompanho ele durante 3 anos, mas eu não consigo muito controlar o personagem e o tempo. Né? Então eu fiz, no formato eu misturo várias tramas, é o filme, porque quando o personagem me procura, eu não o conhecia e ele me procurou para perguntar quanto que custa para fazer um filme. E assim que começa o filme, e aí eu faço o filme que ele gostaria de ter feito, o filme que eu fiz e o filme que a vida propôs, né? Porque a vida é soberana e a gente não manda, assim. Mas eu acho que, eu gosto do resultado, eu acho que ele tem um público, e ele tem, o filme para disso, ele tem mais uma veia mais comercial, assim, de público, ele é engraçado, assim. Mas como processo, como direção, como linguagem, eu gosto mais dos 2 primeiros. Mas os 3 são importantes e de uma forma diferente. E que nem esse filme do Dirceu, foi ele que procurou você para começar o projeto? Ou você procurava um personagem diferente? Um aspecto mais diferenciado dos outros 2 que você então, assim, aconteceram as 2 coisas, porque nessa época eu tinha muita vontade de fazer um documentário sobre um personagem e acompanhar a vida dele. Porque até já tinha assistido alguns e tal, e eu acho bem interessante esse processo. Mas eu não estava assim, não, eu vou sair para procurar o personagem. Não, era só uma ideia. E aí um dia eu recebo uma ligação de uma pessoa, quando você fazer um filme. Eu acho que ninguém deu muita bola para esse personagem, porque ele ligou para várias produtoras. E acabou que eu marquei uma reunião com ele. Aí, a princípio, ele queria fazer um filme com os amigos, até aquela coisa meio tosca, assim. E daí eu falei, não, eu não dirijo ficção, até para fugir dele, ele sabe disso. Aí, isso é que o projeto voltou para mim, porque uma amiga minha que fez o projeto falou, não, nós vamos fazer um documentário. Eu falei, então tá, coloca 7 diárias, vamos fazer né, o documentário e é um projeto, como qualquer outro. Mas aí eu comecei a fazer a pesquisa, eu comecei a conhecer o personagem, me chamava muita atenção como ele me apresentava e como ele queria fazer um filme sobre a vida dele, sendo uma pessoa de, na época, tipo, 22 anos. Né? Quando eu contava a história dele, todo mundo pensava, ele é velhinho já para querer fazer um filme sobre a vida dele. Isso tudo foi incorporando ao filme, e aí também a gente demorou para captar, então a princípio não era para eu acompanhar a vida dele 3 anos, mas de repente as coisas foram se transformando e tal, e aí chegou um ponto que eu falei, não, então eu vou acompanhar mais 2, agora vai ser um filme sobre o tempo. E quantas pessoas colaboram durante o projeto, depois na parte de edição, são muitas pessoas? Então, o documentário, você trabalha com poucas pessoas, é diferente da ficção. Eu até gosto de pouca gente em cena, justamente para não deixar o personagem tão assustado, para não interferir tanto nos movimentos dele, por mais que interfiram, né? Porque uma vez que se coloca uma câmera, a pessoa já se comporta diferente. Mas geralmente assim, eu trabalho com umas 5 pessoas em 7,
E aí depois, né, ou é só o montador, assistente, daí claro, daí passa para o tratamento de áudio, tratamento de cor. Mas isso para um documentário mais observacional, que você acompanha o personagem. Agora no meu próximo eu vou fazer um híbrido, daí é uma equipe já de ficção, assim mesmo. E o que você aconselha para o pessoal que está começando nessa área, que gosta dessa área audiovisual, cinema, dramaturgia, que conselhos você dá para o início dessa carreira? Eu acho que hoje a gente está numa época maravilhosa, né, de celulares, dispositivos móveis, não é preciso mais você ter uma ótima câmera, alugar uma câmera. Então, assim, o meu conselho, assim, não tenha medo, faça com o que você tem e faça da forma mais pessoal possível e diferente. Não tente copiar modelos, porque você não vai chegar a lugar nenhum. Tem que fazer coisas que você acha que saem de você mesmo. Bem, obrigada, Ana, pela entrevista, por ter nos ajudado. Imagina. Muito obrigada.